Esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe tem que lembrar assim, para que ele continue sendo importante, ele tem que fazer o movimento. No caso de filho, os pais são sempre perguntados pela idade do filho, porque todo mundo tem uma noção do desenvolvimento que a criança está apresentando. No nosso trabalho é a mesma coisa, para continuar sendo importante, tem que ir qualificando. Aquele pai coloca o filho na escola, faz os ajustes, os professores, porque ele vai ser perguntado novamente. Ou o próprio filho é perguntado, quantos anos você tem? Então no nosso trabalho é igual. Como é que a pessoa desenvolve a qualidade, as habilidades? Ela tem que fazer esforço. A importância é da pessoa. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Juízo, Salvação, Libertação pela Palavra Sagrada. O juízo, todos nós sabemos assim que existe. As irradiações do juízo começam primeiro dentro de cada um de nós. Dentro de nós já vai apresentando as tendências que nós temos e os descuidos que nós tivemos. E nós vamos observando assim que dentro de nós apresenta assim as manifestações do juízo. É como uma alfinetada, a pessoa tem que ir ficando esperta, desperta. Depois nós vemos na moradia, os problemas que tem dentro da moradia. Um filho, as dificuldades que existem, é a manifestação do juízo. Nós vemos na nossa comunidade, nós vamos fazendo observação assim nos países que tem guerra, o transtorno, as limitações que aquele povo passam, a miséria, a doença, e entra numa condição assim muito séria e muito sofrimento. E nos países que não estão passando ainda por guerra, a gente vê a decadência do povo. Cada pessoa é que tem que ir observando como é que ela pode ter uma melhora. Ela é que tem que ter a melhora para ela poder passar pelas coisas. Conhecer o livro na luz da verdade e dedicar-se, a pessoa tem que lembrar assim, que é físico. Porque tem um ensino que fala assim, se não lembrastes de mim, na alegria, no descuido, no sofrimento, não tem como pedir ajuda. Se a pessoa pensa um pouco, ela nem sabe como pedir ajuda. A ajuda tem que ser verdadeira, porque se um filho apresenta uma limitação física, esse pai, essa mãe descuidaram, foram deixando, e normalmente tiveram costumes que não são bons. Então o que acontece? Tem que melhorar a constituição para melhorar a irradiação, senão vira uma guerra dentro daquela casa, vira um desespero. Porque dentro a pessoa sabe que ela é responsável. Nós sabemos. Nós usamos muitas palavras bonitas, enfeitamos, enrolamos. Mas dentro entra aquela condição bem séria assim, né? Porque quando a pessoa fala meias verdades, quando ela não fala a verdade, quando ela usa de subterfúgio, é pior para ela. Irradia. O que a pessoa está fazendo, está irradiando. E as irradiações são verdadeiras. Então a pessoa tem que melhorar. Quando a pessoa tem vontade de melhorar, ela tem que entrar naquela condição assim, que ela foi passear numa determinada localidade e tinha uma lagoa muito bonita, e ela julgava que sabia nadar. Então ela vai aprofundando. Depois ela cansa, ela começa a afogar. E quando ela vem para cima, o que ela quer é somente respirar. Ela não quer outra coisa. Se nós não fizermos assim conosco, com os ensinos, não seremos salvos. Isso é físico, isso é verdadeiro. Porque a pessoa pode conhecer todos os ensinos, mas faltou um, ela não é completa. Isso fica bem fácil assim da gente ver na profissão. A pessoa vai trabalhando e ela esquece. Ela não vai representar a empresa. Ela não vai fazer aquele curso para ter um aprimoramento. Ela pode julgar, mas quando ela vai passar por um crivo, ela errou, ela esqueceu.
ela não vai representar a empresa. Juízo, salvação, libertação pela palavra sagrada. Conhecer os ensinos e lembrar da fala de Jesus, que ele disse assim, que saí do Pai e volto ao Pai, que virá um outro que não ele. Isso a gente vê assim a confusão que existe em Mateus. Mateus faz uma confusão com a anunciação do anjo e a profecia de Isaías. A profecia de Isaías fala da vinda do Filho do Homem, do Senhor dos Exércitos. A anunciação do anjo fala da vinda do Filho de Deus. Mateus faz essa confusão. Por isso que até hoje a gente vê assim, falando que Jesus voltará. Ter um aprofundamento. E é bem importante assim, porque a gente sabe que nas empresas tem a seleção. Tem aqueles funcionários que dão lucro. Então eles continuam, porque eles só dão lucro. A despesa dele para a empresa, em relação ao lucro que ele dá, é pequena, então ele continua. Tem aqueles funcionários, mesmo trabalhando na parte externa da empresa, se ele não apresentou um tanto de produtividade, ele é substituído. Ele está ocupando o espaço de um que precisa de ter uma produtividade um tanto a mais. E ele vem só trabalhando. Ele não vem fazendo esse trabalho de observar que ele precisa de produzir um tanto a mais. Quando tem um movimento, ele é substituído. Juízo é a mesma coisa. Se nós não nos enquadrarmos nas leis que o Criador instituiu e conhecê-las, como nós conhecemos a nossa moradia, então a pessoa sabe aonde está o interruptor. E ela levanta e vai lá e acende a luz. Se acontecer de não ter luz, ela sabe aonde está aquilo que ela precisa com a ausência da luz. Então ela vai no escuro e pega aquilo que ela precisa. Nós temos que conhecer os ensinos dessa maneira. Para dentro de nós não tem nenhuma parte escura, não tem nenhuma dúvida. E nós sabemos assim que todas as doenças são espirituais. Porque o jeito que a pessoa está vivendo, a consequência dela é para ver se ela acorda com a diminuição da saúde e aquilo que ela está passando. É espiritual. Evidentemente que não é dessa categoria que as pessoas falam que é espiritual. É do espírito da pessoa. O espírito da pessoa está manifestando. Nós, na nossa conduta diária, nós fomos deixando o nosso espírito para trás. Então nós fomos colocando somente as coisas do raciocínio. Uma camisa bonita, aquele passeio, aquele sapato, aquele instrumento que as pessoas utilizam diariamente, mais bonito. O tempo de dedicação para os ensinos diminuiu. A pessoa não pensa. E nós vamos tendo um pensamento assim. Um ato que a pessoa fez, ela cultiva aquele ato a vida toda como se aquilo fosse o máximo. Isso fica bem fácil assim de pessoas que, através do trabalho, através da qualidade da pessoa, ela ganhou um prêmio. Entre todos aqueles que apresentaram aquele trabalho, aquele prêmio tem uma importância. Os primeiros dias, mostra por um conhecido, mostra para outro, aquele prêmio fica com um destaque. Mas é bem interessante, porque um tempo depois, aquele prêmio, a pessoa para de falar nele. Gastou. Já precisaria ter outro prêmio. E a pessoa não fez aquisição, desenvolveu as qualidades internas para o outro prêmio. Então ela ficou lá atrás com aquelas conquistas medíocres que ela criou para ela. Como se ela fosse elegante, como se ela fosse sabedora do trabalho dela, como se ela fosse capacitada. Então ela ficou lá atrás com aquele prêmio que ela ganhou. É assim que nós somos, é assim que nós comportamos. A mamãe falava que eu era bonitinho, falava e punha a mão na minha cabeça, apresentava para todos. Eu criei essa imagem de que eu sou bonitinho, de que eu sou bonzinho, de que eu sou isso, eu sou aquilo.
E isso eu vou cultivando o resto da vida. Quando eu arrumo uma mulher, o que acontece? Se eu não perceber que eu era o filhinho da mamãe, aquilo era para minha mãe, que para minha mulher eu tenho que ser homem, eu tenho que manter a moradia, eu tenho que ter a dignidade, eu tenho que saber trocar a luz, eu tenho que saber arrumar aquele interruptor. A minha mulher quer isso, não quer o bonitinho. Quer aquele que mantém a moradia, quer aquele que sabe resolver as coisas da moradia. Esse cultivo que a gente tem, que a gente recebeu na infância e na fase adulta, de achar que está aí a consequência, a decadência dos povos. Nós somos incluídos entre esses povos, porque fazemos igual. E se nós não melhorarmos de dentro verdadeiramente, possivelmente passaremos também por um país de guerra. Somos indolentes, não temos serventias, não fazemos nada para antever, para melhorar o amanhã. E isso é bem interessante, porque quando a gente conhece uma pessoa mais experiente, mais vivido, e a pessoa dá o relato para aquele que chegou, para aquele noviço. Olha, você precisa de fazer isso, fazer aquilo outro. Você precisa de ter essa, mais outra coisa sim, para te ajudar na vida. A pessoa não faz a lição de casa. Então o que acontece? Quando percebe, vai só dificultando. O livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que lembrar assim, se ela quer ser salva, o juízo, isso é verdadeiro. É só observar, nos últimos 100 anos, como a Terra vem passando por acontecimentos terríveis para muitos povos e para muitas pessoas, e como hoje ainda está passando para todos. Porque quando a pessoa coloca um anestésico na boca, ela entorpeceu, ela perdeu a oportunidade, porque ela teria que estar mais lúcida para perceber como ela se encontra e como ela tem que melhorar-se. Então a pessoa tem que lembrar que nós temos que aprender a cultivar pensamentos bons. E nós temos que lembrarmos assim, que uma pessoa que já estuda o livro Na Luz da Verdade há muito tempo, e que ele fala assim que as coisas acontecem. Acontecem porque a pessoa teve a palavra, porque o livro Na Luz da Verdade é a sequência dos ensinos de Jesus. Quando Jesus fala que virá um outro que não ele, é esse que trouxe o livro Na Luz da Verdade, o Filho do Homem, Emmanuel. Então ele trouxe o complemento. Se a pessoa observa e aprofunda, ela vai ver ali que ali só tem orientações, indicações e advertência. Então, se a pessoa já estuda há muito tempo, o que acontece? Ela fala assim que as coisas repetem. Repete porque a pessoa está com a palavra, está com a orientação e transgride. Tem muitas maneiras de transgredir. Só de levantar tarde já é uma transgressão. Porque nós sabemos assim, quando o filho pequeno levanta tarde, ele fica mal-humorado, e aquele adulto que levanta tarde também fica mal-humorado, as coisas que eram para ser feitas não foram feitas. Então é uma transgressão. A pessoa tem que lembrar por que ela está passando por situação. Quando ela tira aquilo que a mamãe colocou na cabeça dessa aí, que ela é bonitinha, que ele é bonitinho. Tem que tirar isso da vida da pessoa. Colocar-se diante daquilo que precisa. Porque aquele homem também, ele tem que apresentar as qualidades para a manutenção daquela moradia e ela tem que apresentar a qualidade para aquele lar ser um lar harmonioso, aconchegante, que possibilita a recomposição orgânica, que o valor dela não é menor do que o valor daquele que possibilita. Isso é físico. Quando a gente vai tirando essas coisas que a gente colocou na nossa vida, esses enfeites que só atrapalham, então a pessoa vai vendo que ela está saltando mandamentos. Então o que acontece? Se ela era portadora da verdade e ela agora não está cumprindo, então ela está construindo um karma novo em cima de karmas milenares.
karmas milenares a gente vê que existe. Porque aquelas pessoas que estavam lá condenando Jesus são as mesmas que nós encontramos hoje pela rua, não são outras. Somos nós, que nem tivemos a capacidade de aproximar dele, ouvi-lo, a coerência, porque teria que aproximar-se dele. Ou se eu quero ouvir uma informação de uma outra pessoa, eu tenho que me aproximar dessa pessoa. Eu tenho que conhecê-la para que eu possa fazer uma avaliação. E nós fazemos avaliações sem nem conhecer. Então somos nós que estamos construindo karmas novos em cima de karmas milenares. Cada pessoa tem que lembrar que é dela, porque aquele funcionário que foi dispensado da empresa e a empresa continuou trabalhando, porque a empresa tem uma despesa todo dia, tem o aluguel, tem a luz, tem a água, tem o dinheiro que tem que pagar do salário do funcionário. Isso não é mais ou menos. Se ele não paga o salário do funcionário, o funcionário vai procurar o do trabalho. E aquele funcionário precisa dele naquele posto. Se ele não pagar a luz, todo mundo sabe que vai cortar. Se ele não pagar a água, também ele sabe que ele vai ter uma consequência. Se ele não colocar combustível no veículo, ele não vai sair do lugar. E a distância que ele mora do trabalho, ele precisa daquele veículo. Então aquela empresa tem que continuar trabalhando. Aquele elemento que saiu, ele não é lembrado. Só seremos lembrados pelo Criador se nós enquadrarmos nas leis. Aí receberemos auxílios. Se não enquadrarmos nas leis, seremos como aquele funcionário que foi dispensado. Cada pessoa tem que analisar assim, que a Terra tem um movimento dela. É só observar a primavera, os ventos fortes que jogam as folhas fora. Isso é físico. E depois vem as flores. É físico. E a gente vai observando assim, quem tem uma árvore perto da moradia, de vez em quando cai um galho seco. E a pessoa tinha o costume de olhar para cima naquela árvore e nunca viu aquele galho seco. Então veio os ventos fortes e jogou aquele galho fora. Aquele galho não vai fazer parte daquela árvore mais. Nós somos assim. Vamos fazer parte daqueles que serão agraciados entre os escolhidos se nós conhecermos as leis que o Criador instituiu. E é bem importante, porque quando a pessoa tem vontade realmente de melhorar, as portas se abrem para ele. Ele aprende a falar, ele aprende a ponderar, ele aprende a ir nos lugares porque ele precisa de ir. Ele não vai mais nos lugares para fazer observação de como os outros estão comportando. Ele vai porque ele precisa de ir. Quando a pessoa vai nos lugares para fazer observação de como os outros estão comportando, era preferível não ter ido. Porque a pessoa trouxe tudo de ruim daquelas pessoas e ficou impregnada nela. E a impregnação existe, isso é físico, isso é verdadeiro. Mais acentuado a gente vê quando a gente tem criança pequena. A criança faz cocô e o adulto vai limpá-la, limpa, higieniza, dá banho nela. Depois o adulto cheira a mão e lava a mão de novo, mas ele já tinha lavado a mão e ele torna a cheirar e ele torna a lavar a mão. O que aconteceu? Ficou impregnado no corpo de matéria fina. Isso é físico. Então nós pensamos que não ficamos impregnados nos lugares que nós vamos, ficamos. E às vezes passamos a adquirir costumes piores do que aqueles que nós fizemos a observação. Voltar para a pátria do espírito é bem interessante. A pessoa tem que qualificar-se, não é mais ou menos. Os seres humanos não têm mais a pureza, a bondade, porque hoje a gente já vê crianças que não têm pureza. Agora só podemos voltar com o saber. E o saber tem que fazer parte do nosso sangue. Não é mais ou menos. Nosso sangue tem que ficar impregnado com o saber, com aquela convicção. Isso a gente pode lembrar assim no período de criança. A gente fazia determinadas coisas porque também existia mais possibilidades, existia mais terrenos vazios, existia mais capacidade de cada elemento.
aquelas crianças, ele sabia da capacidade dele. Pular aquela distância, fazer isso, fazer aquilo. E ele tinha dentro dele também uma referência da hora que precisava de voltar para a moradia. Era um equilíbrio. Para a vida nossa de matéria grosseira, nós fomos adquirindo as capacidades. Para voltarmos para a pátria do Espírito, para que possamos sobreviver ao juízo final, é somente com os ensinos. E cada um tem que ir fazendo as observações assim, que se não serve para o Espírito manifesta de uma maneira que o corpo físico sente. A diminuição da saúde, isso é físico, isso é verdadeiro. Então a pessoa tem que refletir o caminho que ela está caminhando. E se ela continua caminhando naquele caminho, vai tendo as consequências. E é bem interessante, porque quando diminui a saúde, normalmente diminui a consideração. Sempre acontece assim, muitos dos familiares falam que não tem tempo. Nós não podemos ter nada, e nós temos que ter somente a lucidez, e observando o que eu quero para a minha vida. Eu é que tenho que ver o que eu estou pretendendo. Então o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando a pessoa colocar-se os ensinos na frente. Porque nós fazemos assim, quando um filho apresenta diminuição de saúde, a gente pede orientação. Quando a pessoa tem vontade de resolver uma situação, ela para, ela vê como ela começa a melhor maneira para resolver a situação. O que a pessoa faz? Ela procura uma ligação com os ensinos para que aquilo que ela está fazendo dê certo. Porque é muito comum a gente ouvir pessoas falarem assim que o dia dela foi muito trabalhoso, que foi lá, que não deu certo, que teve que fazer assim, que foi diferente e que a produtividade foi menor, mas o esforço foi maior. Qual é a possibilidade, então, de inverter um esforço menor e uma melhora de produtividade? De observar a direção do caminho que eu estou caminhando, se é o caminho que vai me levar de volta para a pátria do Espírito. E é bem importante, porque nós temos os nossos pensamentos. Nossos pensamentos, eles são verdadeiros, porque eu pensava antes ter uma determinada profissão, e eu fui caminhando na vida e aquela profissão entrou no meu caminho, ou eu entrei no caminho daquela profissão. Mas eu pensava ter um tipo de trabalho que eu pudesse pensar que não seria muito desgastante, porque tem trabalhos que a gente pensa muito e é muito desgastante, mas que fosse um tipo construtivo de pensamento. Então a pessoa passou a ter aquele trabalho que os pensamentos dela são pensamentos construtivos, que ela fica feliz quando tem uma solução, quando apresenta uma determinação, uma orientação. Nós sabemos assim que os pensamentos são verdadeiros. As pessoas que julgam, que se encontram numa condição impotente, porque ela tem as limitações da vida que apresentou para ela, mas ela tem os pensamentos. Com os pensamentos bons, com a nobreza de pensar, as direções que pode se dar a uma determinada finalidade, aquelas pessoas que apresentavam a mesma condição anteriormente de ter um tipo assim de pensamento, são fortalecidas, porque nós sabemos que tem muitas pessoas boas na Terra. Do jeito que acontece com as coisas ruins, também podemos trabalhar com os pensamentos construtivos, que possibilita aquele que está pensando fortalecer aqueles que têm vontade também de receber uma luz, uma lucidez, tem pensamentos bons, porque nós sabemos assim que tem muitas pessoas boas na Terra. Porque se tem muitos filhos bons, as mães eram boas. Isso é físico, não é mais ou menos. Então essa condição bem importante assim que existe. Mesmo uma pessoa tendo uma limitação, mas ela tem os seus pensamentos, que ela pode construir e auxiliar aqueles que apresentam a mesma condição. Juízo
Salvação, libertação pela palavra. Então a palavra é muito importante e hoje cada pessoa que estuda o livro Na Luz da Verdade tem que ficar muito grata, porque possibilitou a ela aquela confiança que ela precisa, porque nós tínhamos o anseio. Vindo o livro Na Luz da Verdade, a pessoa canaliza esse anseio e ela vai tornando sabedora para as dúvidas que ela tem. Então todas as coisas que uma pessoa tem vontade de ter o conhecimento, vontade de ter uma solução, se ela aprofunda no livro Na Luz da Verdade, ela passa a ter esse saber, ela passa a ter a solução. Tem que lembrar assim, que não é um processo assim, somente de quando a pessoa tem vontade de respirar, como aquele que começou a afogar, que só tem vontade de ter o ar. Não, o estudar o livro tem que ser com um propósito firme, definido, que é aquela condição muito importante de colocar os ensinos na frente. Porque quando a gente coloca os ensinos na frente, todas as outras coisas acompanham. Então a pessoa sabe que ela tem que tornar-se responsável no trabalho. Ela sabe que esse trabalho já está apresentando uma limitação. Então ela tem que procurar um outro trabalho. Ela tem vontade de ter um posicionamento com um filho. Ela passa a ter a capacidade de ter o posicionamento. Isso é físico. Então aquela condição muito importante, porque a pessoa adquire uma força e com essa força ela muda a irradiação. Igual anteriormente os nossos pais tinham, as nossas mães tinham. Não precisava de falar. Os filhos sabiam. A postura. Então nós temos que lembrarmos que nós temos que ter uma postura na nossa vida para nós. A postura não é para as outras pessoas, é para mim. E se eu tenho essa postura, eu irradio. E nós sabemos que a irradiação de uma pessoa é verdadeira, que é quando passa perto de um portão. Então uma pessoa passa, o cachorro fica violento, outra pessoa passa, o cachorro continua quieto. Essa irradiação, com essa irradiação, nós passamos a ter a consideração que nós precisaríamos de ter, porque tínhamos anteriormente, através do descuido, de colocar as coisas secundárias na frente. Aqueles que fizeram isso, agora, para ele ter de novo a consideração, ele tem que colocar primeiro os ensinos. E é muito bom a pessoa lembrar assim, que aquela capacidade que a pessoa julgava que tinha, é como se fosse um prêmio que a pessoa recebeu. Por um período, aquele prêmio, ela foi muito valorizada, mas no período seguinte, aquele prêmio já ficou lá num canto. Porque sabe assim que ela teria que ter outro prêmio, como ela não fez nova conquista, ela mesma não fala mais daquele prêmio. Essas coisas assim que nós temos que tirar da nossa vida. Porque um dia recebemos um elogio e agora guardamos esse elogio, ou porque um dia tivemos um instante de lucidez, agora julgamos que aquele instante de lucidez daquele período anterior teria sido bom. Não tem mais valor. Agora só podemos voltar com o saber. E o saber tem que fazer parte do nosso sangue. Não é mais ou menos. Nosso sangue tem que ficar impregnado com o saber, com a convicção. Para voltarmos para a pátria do Espírito, para que possamos sobreviver ao juízo final, é somente com os ensinos. Estuda o livro Na Luz da Verdade.